até o de número 24. Gálatas capítulo 1, dos versos 15 até o de número 24. O texto sagrado diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos, note bem, decorridos 3 anos, Gálatas 1, verso 18, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, no caso Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Capítulo 2, verso de 1 a 3, para eu encerrar. 14 anos, nota só essa expressão que talvez passe desapercebido numa leitura comum e rápida. 14 anos depois da sua conversão, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. À luz desses textos, amados irmãos, eu quero tratar com vocês sobre o tema estágios para o crescimento na vida cristã. A vida cristã tem estágios, degraus. Ninguém chega à maturidade, ninguém chega a um determinado nível estanque. Não há crescimento na vida cristã por osmose, tocando em pessoas e crescendo na mesma velocidade ou na mesma dinâmica destas pessoas. Há estágios. E a Bíblia afirma que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra. E nesses textos que li com os amados irmãos, Paulo faz referência a alguns momentos de sua vida que traduzem, que tipificam alguns estágios da nossa dinâmica ou do nosso crescimento cristão. E eu queria lhes trazer algumas dessas etapas, desses estágios, para depois orarmos e quem sabe Deus não revelar para você nesta manhã em que estágio você está ou precisa estar. Primeiro deles, eu queria que você olhasse que há momentos na nossa caminhada para o nosso próprio crescimento que é necessário nós estarmos a sós. No verso 17 é dito que Paulo foi para as regiões da Arábia, foi para longe de todo e qualquer movimento religioso, do seu habitat, do mundo em que ele foi vivido, do mundo acadêmico, do mundo judaico. Ele foi para as regiões da Arábia. Paulo foi para longe de Jerusalém, onde haviam
os apóstolos e os mais preparados, os mais maduros. Diz o texto sagrado que por 3 anos, 3 longos anos, Paulo esteve resetando tudo aquilo que ele viveu, experimentou ao longo de sua caminhada como fariseu. 3 anos pensando e repensando nas suas cosmovisões, nas suas ideologias, como ele procedia, o que ele fez de certo, o que ele fez de errado. 3 anos reformulando conceitos, 3 anos buscando intimidade com Deus. Sabe, irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma de que há momentos nas nossas vidas que nós precisamos deste tempo a sós, independentemente da nossa formação teológica, independentemente do nosso status na igreja. Há momentos que nós precisamos ir para as nossas Arábias. É necessário que nós nos distanciemos de alguns que podem nos envenenar ou nos influenciar. É o que Paulo fez. Ele sai do seu mundo judaico, ele sai do seu grupo de fariseus que tinha uma visão bitolada acerca de ministério, e ele agora vai viver um tempo sozinho, buscando intimidade com o Senhor e reformulando conceitos. E é nesse tempo a sós que ele também volta e vai para Damasco. Ele vai para aquele lugar onde ele teve uma experiência profunda com o Senhor, como diz o verso de número 17 do capítulo 1, quando diz: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Sabe, irmãos, às vezes é necessário a gente dar uma ida àqueles lugares onde nós tivemos as maiores experiências com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes não é possível fazê-lo geograficamente, mas podemos fazer isso mentalmente, no momento a sós. Que bom seria que hoje, nesta manhã, alguns de nós voltássemos aos momentos mais extraordinários da nossa caminhada cristã. Muitas vezes nós nos mergulhamos tanto no dia de hoje, nós mergulhamos tanto no aqui e no agora, que esquecemos que já tivemos momentos extraordinários com o nosso Cristo, experiências profundas, experiências com o sobrenatural. Alguns mergulham tanto nas tristezas do aqui e agora, que sublimam, que ofuscam as experiências mais extraordinárias que tiveram com o Senhor Jesus. Paulo diz: está na hora de um tempo a sós, está na hora de eu voltar, de eu sair do mundão religioso, do mundão de Jerusalém, com as suas festas e o proselitismo comendo solto em Jerusalém. Ele diz: eu quero voltar onde tudo começou. Eu preciso de um tempo na minha Arábia, eu preciso de um tempo a sós, eu preciso sair desse tipo de gente que me sufoca, eu preciso sair desse ambiente de pessoas que me intoxicam, que me envenenam, como era o caso dos fariseus. Cara, por que você está mudando? Por que você está mudando? Por que você está indo para essa igreja? Por que você está deixando esse ministério? Por isso. Então, ele diz: não, eu preciso repensar a minha vida. E algum tempo atrás, eu escrevi um texto que leio para os irmãos agora. Há muitas diferenças entre estar sozinho e solidão. Estar sozinho é solitude, solidão é abandono. Solidão é um estado da alma, estar sozinho é um tempo para a alma. Solidão é vazio de sentido, estar sozinho é ter liberdade para pensar. Solidão não é saber o que fazer quando está só. Estar sozinho é
escolher fazer quando se está só. Estar só não significa solidão. Estar só pode ser um tempo preciosíssimo para você repensar algumas ideias, quem te influenciou, por que você agiu como agiu, por que você está agindo como agiu. Imagine se Paulo, depois da conversão, tivesse permanecido com aquele grupo de fariseus que o mentoreou, que o aconselhou. Ele jamais teria conseguido romper com as suas algemas do passado. No estágio da nossa caminhada cristã, há um tempo que nós precisamos estar só, dar um tempo de algumas pessoas e buscar as nossas arábias. Pode ser um dia de retiro, pode ser uma caminhada a sós. É necessário muitas vezes nós voltarmos onde tudo começou. Onde tudo começou, Paulo diz: eu voltei outra vez para Damasco. Mas há um segundo estágio da nossa caminhada, é o estágio de estar com os irmãos e a liderança. Note que no primeiro momento Paulo diz: não, agora é o momento de estar a sós. Eu não quero ser influenciado, eu não sou marionete, eu posso construir os meus próprios saberes, eu posso tomar as minhas próprias decisões sem ser manipulado por ninguém. E ele vai para a sua Arábia e volta para a sua Damasco, para repensar onde tudo começou, onde aquela voz, Paulo, Paulo, onde aquele luzeiro cegou, onde o sobrenatural o visitou. Mas agora Paulo vai fazer uma outra coisa que é absolutamente necessária. Se você olhar no verso 18 e 19, diz assim: decorridos 3 anos, agora Paulo vai procurar quem? Paulo vai procurar gente que tem bala na agulha. Paulo agora vai procurar não neófito na fé. Paulo agora vai procurar não profeta de estimação que fala o que você quer ouvir. Ele vai procurar pedra, ele vai procurar Pedro, ele vai procurar gente que tem experiência com o Senhor, ele vai procurar gente que já está à frente do ministério mais tempo, ele vai procurar gente que tem tutano. Sabe o que é tutano? É que tem sustância. E ele vai procurar agora Pedro. Procurou, olha o que diz o texto no verso 18, procurou juntar-se com os outros discípulos, com os outros apóstolos. Há um tempo sim, de ficar só, mas há um tempo da gente procurar liderança forte, liderança consistente, liderança de pessoas que possam contribuir, que possam nos ajudar. Lá em Atos capítulo 9, versos 26 e 27, você vai ver isso também. Paulo vai para Jerusalém para estar com a liderança, para tratar de questões mais agudas, vai tratar sobre a circuncisão dos gentios, a não circuncisão dos gentios. O que Paulo vai agora é procurar um Pedro, um João, um Tiago. Ele está agora acompanhado por Barnabé. Na vida cristã, amados irmãos, nós precisamos crescer, e para crescer a gente tem que estar do lado de gente que possa contribuir com algo que nós não ainda temos. Como é que você quer crescer do lado de gente que não enxerga um palmo à frente do nariz? E eu estou falando de Paulo. Ora, se Paulo precisou estar com gente mais experiente no ministério, mais experiente na caminhada, quem dirá eu? Quem dirá você? Há momentos, amados irmãos, que sim é necessário estar a sós, voltar onde tudo começou, mas tem um momento que diz: chega, agora eu preciso caminhar com quem possa me contribuir. Você não vai conseguir enxergar muito longe subindo nas costas de anão, mas se você subir nas costas de gigantes, você vai enxergar mais alto. E a minha oração nesta manhã é que Deus coloque gigantes na tua caminhada. Chega de mesmice, chega de pequenez, chega de ser neófito, chega
de estagnação. É necessário que nós marchemos com aqueles que podem contribuir, com aqueles que têm algo a contribuir. Nós precisamos, amados irmãos, de gente como Pedro, como Tiago, como João. Precisamos aprender com os outros, mas com gente que possa de fato contribuir com a nossa caminhada cristã. Houve um tempo que Paulo diz: não consultei nem carne nem sangue, verso 16. Olha aí o que diz. Há um tempo que ele dizia: eu não consultei nem carne nem sangue. Mas há momentos que você precisa consultar gente que possa contribuir na sua vida, para o seu crescimento. Paulo procura pessoas, não é qualquer um, não é um vizinho, não é um fuxiqueiro, não é um neófito, não é quem então não tem experiência com Deus, não é quem não está desigrejado, que você tem que estar procurando para crescer. Procure Pedras, procure Cefas, procure Barnabés, procure Tiagos, procure Joãos, porque eles estão aí. Há um tempo, sim, e ficar só, repensar muita coisa e dizer: cara, eu não sou marionete, eu não preciso estar sendo dirigido por esse tipo de gente que não enxerga um palmo à frente do nariz. Eu preciso repensar minha vida, eu preciso agora um tempo a sós. Mas aí chega um momento e diz: não, agora eu preciso subir nos ombros de gigante. Você vai ver que Paulo procura Pedro, Tiago, João, porque ele não queria mais andar sozinho. Tem gente que se acostuma a andar sozinho e isso vai ser um perigo para o resto da sua vida. Há um tempo que é necessário, mas é pouquíssimo tempo. Depois tem que caminhar com gente, tem que estar em comunhão. Capítulo 2, verso 9, né? Ele vai dizer da destra desta comunhão, como diz o texto sagrado. Sabe, irmãos, nós precisamos de pessoas que nos ajudem. Mas há também, amados irmãos, um tempo de definição teológica. Pastor, o que você quer dizer com isso? Lembre-se que Paulo tinha uma teologia ortodoxa e também muito definida. Para ele, os cristãos eram uma heresia, os cristãos eram uma ameaça à ortodoxia judaica. Essa era a sua teologia, é o que ele aprendeu com seus mestres. Mas ele teve uma experiência com Jesus e agora ele precisa repensar. Agora Paulo precisa entender que os gentios não precisavam ser circuncidados. Por quê? Porque a circuncisão agora era no coração e não mais no prepúcio da genitália masculina, porque agora as mulheres também seriam circuncidadas no coração, que os gentios tinham sido chamados para serem enxertados à oliveira verdadeira. Ele está reformulando os seus conceitos teológicos. É impressionante como algumas pessoas são inflexíveis em relação à sua teologia aprendida, às vezes sem referenciais teóricos, às vezes sem consistência, porque ouviu de alguém dizer e porque tem uma determinada admiração, pronto, pega aquilo como uma verdade profunda e jamais vai buscar ser refeito isso. Um dos professores que eu mais detestei na vida, esse cara me confrontou nas minhas crenças mais profundas. Eu chegava em casa com raiva daquele cara. Como é que ele pode? Esse cara é um herege. Como é que ele diz isso? E eu tomei coragem, ele era do meu tamanho, disse: estou no mesmo top, como diz no Ceará. Fui lá e disse: cara, como é que você fala uma coisa dessa? Não é isso que a Bíblia diz. Aí ele dizia assim: tá bom, Manuel, o que a Bíblia diz? Depois eu digo qual é a questão teológica, tá? Mas eu disse: olha, a Bíblia diz isso e isso. E esse texto diz a mesma coisa? Eu disse: não. E a Bíblia se contradiz? Não. Ora, se você está dizendo uma coisa nesse texto e nesse está dizendo o contrário, né? Como é que você conjuga agora? Deus mente? A Bíblia deixou de ser inerrante? Falei: não. Então explique. Eu disse: mas eu não sei, mas eu creio. E aquilo mexia com as minhas emoções. Ele disse: Manuel, deixa eu te falar uma coisa, tu tem uma cabeça grande, talvez sirva para alguma coisa a cabeça grande. E ele me deu alguns referenciais teóricos, e ele me deu um livro de Wright chamado Soberania Banida.
Esse livro, Soberania Banida, foi me destroçando, me arrebentando em alguns conceitos teológicos que eu considerava inenarráveis, né? Eu não conseguia imaginar deixá-los, não imaginava. E ele diz: agora traga quais são os referenciais teóricos, me traga os biblistas, me traga os teólogos, me traga os livros que endossam essa sua teologia. Sabe o que eu levei para ele, irmãos? Nada, porque eu não tinha nada. O que eu tinha era ouvir falar, ouvir dizer, me disseram. Mas aquilo mexeu demais comigo, aquilo me humilhou demais, mas me humilhou tremendamente. Mas foi uma lição dura que aprendi. O que você vai ver agora é um Paulo repensando sua própria teologia. Não por menos que Paulo vai ser, agora o propagador do evangelho sem circuncisão, o evangelista dos gentios, aquele que Deus levantou para pregar aos gentios. E ele vai ter um pau. Ele vai brigar com Pedro, porque Pedro no primeiro momento não queria abrir mão da sua teologia. Ele achava que os gentios, mesmo depois de convertidos, eles teriam que ser circuncidados. E Paulo vai confrontar Pedro, e Pedro vai reconhecer que estava errado também na sua teologia. Sabe, irmãos, há um tempo que nós precisamos repensar alguns conceitos teológicos. Não é o que dizem, é o que a Bíblia diz. Ah, mas a Bíblia diz. Então vamos buscar referenciais teóricos, vamos buscar na história da patrística, vamos olhar na tradição cristã, vamos olhar o que ao longo de 2000 anos se pensou acerca do assunto. Quem são os teólogos que endossam essa teologia? Sabe, amados irmãos, nós vamos ver muita coisa bagunçada em termos de teologia, porque pastores e líderes não se dignam a estudarem pontos conflitantes na igreja, não se dignam. Eu comprei um livro e entreguei para alguém que tem uma dificuldade com uma determinada doutrina. Eu disse: olha, leia por favor. Nunca leu, mas continuou com seu ponto de vista. Perfeito, não tem problema nenhum. Agora me traga quais são os referenciais teóricos. Quem são os patrísticos? Onde na tradição cristã existe algo que endosse o que você pensa? Quem são os teólogos do passado e modernos que endossam essa sua teologia? Shhh, silêncio. Eu acho, eu penso. Nós precisamos, amados irmãos, de repensar. Paulo não quer uma carreira solo, mas ele quer também tratar de questões conflitantes. E a circuncisão era algo conflitante que estava separando a igreja já nos dias de Paulo. Mas você vai ver que Paulo, além dessa questão da circuncisão, que vai ter problema com Tiago, ele vai ter problema com João, ele vai ter problema com Pedro. Olha o problema que o cara arruma, com quem? Com Pedro, com Tiago. Sabe quem é, hein? Tiago, primeiro mártir. Agora, quando Pedro, lá na sua carta, vai escrever, Pedro não vai esculhambar com Paulo, porque o confrontou teologicamente. Sabe o que Pedro vai dizer? Cara, o que Paulo escreve é profundo demais, e os seus escritos são revelação de Deus. Pedro não ficou com raiva de Paulo porque o confrontou teologicamente. Ao contrário, depois ele vai elogiar a Paulo. Sabe o que alguns fazem quando o pastor questiona
teologicamente, doutrinariamente, sai da igreja. Vai procurar uma igreja que endossa a sua teologia. E não se dignam sequer de estudar um pouco mais para terem suas próprias concepções e não só de ouvir falar. Paulo, ele teve que repensar a sua própria teologia. Ele, vai ver um Paulo que pregava a circuncisão e que não pregava a circuncisão necessária aos gentios, pois isso era de novo voltar a se tornar escravo dos costumes. E isso vai estar muito claro em todo o Evangelho, em todos os escritos de Paulo, em Romanos e em Atos, que eu vou, por uma questão de tempo, me privar de fazer menção lindo, mas se você for lá em Romanos 2, 29, se você for lá, agora aqui mesmo, no capítulo 2, dos versos 11 até o de número 14, se você for lá em Atos, capítulo 7, verso 51, você vai ver agora um problema teológico dos dias de Paulo, e quem é que reformula essa teologia? O mais novo entre eles. O mais novo entre eles. Quem disse? Porque você está 500 anos na igreja e não pode mudar de opinião. Pedro mudou, João mudou, Tiago mudou, Barnabé foi o primeiro a se convencer. Há um tempo de definição teológica. Quarto, irmãos, mas há um tempo, quarto e último. Isso é um quarto estágio. Mas note que esse quarto estágio vem depois de uma certa condensação bíblica teológica. Olha que há um tempo de ficar sozinho, há um tempo de estar com a liderança, há um tempo de repensar teologicamente algumas doutrinas, seja para endossá-las ou para repensá-las, mas há um tempo absolutamente necessário para se proclamar, para se falar, para se testemunhar de Cristo Jesus. Deus não nos chamou para sermos apenas acadêmicos, como alguns que estão nas suas cadeiras acadêmicas, sem nenhum testemunho de vida, sem pertencer em uma igreja, sem envolvimento com a igreja de Cristo, nunca ganharam uma alma para Jesus. Não é o caso de Paulo. Olha o que Paulo vai dizer em 1 de Coríntios capítulo 9, a partir do verso 19, ele vai dizer: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei, como eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Há um momento que nós precisamos sair da nossa redoma, ou do nosso enclausuramento dos momentos a sós, ou da nossa arrogância de imaginar que a nossa teologia, ela agora suplanta todas, e agora estou num outro patamar, estou no outro nível. Eu sou Paulo, eu sou aquele que fiz Pedro repensar sua teologia, eu sou Paulo, aquele que fez João repensar sua teologia, que fez os apóstolos repensarem a teologia da circuncisão. Não, momento algum, Paulo se aflora como alguém que está acima dos demais. O que ele diz agora: chega dos momentos de estar só, chega de mentoria, de estar com gente boa, porque é bom estar com gente boa, é maravilhoso estar aos pés de Gamaliel, é maravilhoso estar na academia. Eu que militei durante 10 anos na docência direta, eu que estive no mundo acadêmico durante a vida inteira, é maravilhoso você mergulhar no mundo acadêmico, mas tem hora que você tem que sair, das teorias, das teologias,
levar a teologia que está aqui para o coração e depois levar para os pés. Tem muita gente com teologia na cabeça, mas não tem no coração. E tem até gente que tem na cabeça, no coração, mas não tem nos pés, porque eles são inertes e passivos no reino de Deus. Nunca ganharam uma alma para Jesus. Não conseguem mais nem trazer os próprios filhos para a casa do Senhor. Neste particular, Paulo nos ensina que esse último estágio é o mais elevado de todos os estágios. É o estágio onde nós saímos das quatro paredes. É o estágio onde a gente vai colocar tudo que aprendeu, desde o momento sobrenatural, quando fomos alcançados por Jesus, para agora sermos agentes de Deus, para ganhar pessoas para Jesus Cristo. Indo aos fracos, fazendo fraco para ganhá-los. Indo àqueles com problemas de teologia, para tentar mergulhar nas suas fraquezas e não expulsá-los com arrogância acadêmica, mas levá-los a reconhecer de que só há uma verdade, e essa verdade não se contradiz, porque Deus não mente. Eu quero orar nesse momento, quero orar por você, eu quero orar por mim, quero orar por essa igreja querida, por essa igreja amada. Irmãos, eu tenho um só desejo, de ver a cada dia esta igreja crescendo mais na graça e no conhecimento do Senhor. E isso é indissociável, é a mesma moeda, com dois lados, é graça e conhecimento. E não tem conhecimento se nós não mergulharmos na palavra do Senhor, se a gente não mergulhar mais, com profundidade. Chega de água nos artelhos, chega de água nos joelhos, chega até de água nos lombos. Nós precisamos mergulhar onde o Espírito Santo vai nos levar para profundezas. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus tem coisas extraordinárias para nós. Deus quer preparar uma liderança que conheça a Bíblia, uma liderança que conheça a teologia, uma liderança que possa fazer o que Pedro diz lá em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, estejais vós preparados para responder a qualquer um que vos pergunte a razão da vossa fé. Precisamos, amados irmãos, precisamos avançar, mas é possível que alguns hoje, nesta manhã, estejam precisando de um tempo a sós, de um tempo para pensar, de um tempo para não se permitir ser envenenado, intoxicado. É um tempo de se retirar, para pensar e repensar algumas questões pessoais. Há um tempo, quem sabe é hoje, você diz, cara, eu estou sendo influenciado, não sou mais eu, estão falando por mim, estão dizendo por mim, ei, você não é uma marionete, Deus te escolheu para ser um agente da graça e não um marionete. Mas é um tempo também, talvez, de você dizer, chega, cara, de andar com gente que não está me acrescentando nada. Eu preciso subir nos ombros de gigantes. Eu preciso procurar um Pedro, eu preciso procurar um Tiago, eu preciso procurar um Barnabé, eu preciso procurar um João, eu preciso de gente que saiba coisas profundas de Cristo, que saiba coisas profundas de doutrina, que saiba me explicar algumas questões difíceis da vida cristã. Mas é possível também, chegou um tempo de repensar algumas questões teológicas, você tem dúvida, algumas questões teológicas, pastor, eu posso falar em língua em público, pastor, o crente pede salvação, são questões agudas. Se Deus é soberano, eu tenho livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio, o que é a questão relacionada à predestinação, o que é eleição, como isso se coaduna com a palavra de Deus na sua revelação progressiva. Chega de coisas rasas, precisamos avançar, de meninices na igreja, precisamos avançar, precisamos repensar algumas questões teológicas, mas também depois disso, estamos mais preparados para dizer, agora eu vou sair para ganhar gente para Jesus. Nós vamos agora fazer com que esta igreja seja uma igreja onde pessoas sejam alcançadas por Jesus,
como eu vejo um Washington da vida no lugar de trabalho, onde o homem testemunha de Jesus, ganha vidas para Jesus, apresenta Jesus no ambiente de trabalho. Você jovem apresentando Jesus. Ontem eu recebi de uma filha do coração de Brasília, pregando num centro acadêmico, porque nas universidades que estão literalmente impregnadas de ideologia, há um centro lá, um centro onde os jovens cristãos se reúnem para anunciar Jesus, para falar de Jesus, para testemunhar de Jesus, num ambiente impregnado como Atenas era nos dias de Jesus. Para onde foi Paulo? Ele foi para Atenas discutir com quem? Com os filósofos, com os gregos, e apresentar Jesus, o Deus desconhecido, para eles. Nós precisamos, irmãos, e a pergunta que eu faço, desses 4 estágios hoje, onde você está e onde você precisa estar? Se coloque em pé, por gentileza. Onde você está e onde você precisa estar. Que Deus derrame graça sobre a sua vida, que o Espírito de Deus derrame graça sobre a sua vida, que Deus te ajude a crescer, irmãos, crescer. E nós não podemos crescer se não for por meio da palavra do nosso Deus. É pela palavra do Senhor. É pelo púlpito que Deus dirige a sua igreja. E eu louvo a Deus, porque eu tenho visto isso. Vi uma classe de adolescentes, como nós temos visto. Sabe qual é o dilema agora, o desespero dos professores de adolescentes agora? Não é saber se vai viver adolescente, é onde vai colocá-los, porque a classe já não aguenta mais. Glória a Deus por isso. Ontem uma mãe me procurou e disse: pastor, eu vi esse seu vídeo aqui, um corte que a Thaís fez, viu, Thaís? Thaís está aí? Thaís está aí? Thaís está aí? Tá? Thaís, um corte que você fez numa das minhas mensagens, um corte daquele, alcançou uma mãe, e ontem estava com a filha, e trouxe mais uma visitante, se eu quero que a minha filha aprenda a Bíblia nesta igreja. E ela perguntou, quem são os responsáveis, quem são os professores dos adolescentes na igreja? E para a glória de Deus, o Renato estava aqui ontem, para a glória de Deus, o Zé estava aqui ontem, e eles ficaram com essa mãe, e essa mãe veio, porque está na expectativa de que nessa igreja a filha cresça aprendendo a palavra de Deus. A palavra de Deus. E você que está aqui, que já não tem problema, já voltou no sobrenatural da tua vida, você que não precisa mais daquele momento a sós, porque você não é a marionete, você não está intoxicado, ninguém está falando em nome, mas você tem suas próprias opiniões, seus próprios conceitos. Você que está caminhando com gente que pode acrescentar muito na tua vida, você que tem uma teologia já equilibrada, agora eu convido você a se juntar a nós para sairmos e ganharmos almas para Jesus, a sairmos e resgatarmos aqueles que estão indo para o inferno, a irmos a estes que estão sem sentido, desigrejados, que não sabem nem sequer porque que saíram da igreja. E eu não me refiro só à Terceira Igreja Batista, não, porque o que não falta nas igrejas de todas as denominações são desigrejados, pessoas que estão perambulando pela vida sem saber para onde ir e o que fazer, mesmo um dia estando na casa do Senhor, mesmo um dia estando diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.